O golpe de 64 foi um golpe civil e militar. Por que civil e militar? Porque civis e militares efetivamente deram o golpe, né? Golpearam a democracia brasileira. Os militares vindos de Juiz de Fora, capitaneados pelo general Mourão Filho, vieram de Juiz de Fora ao Rio de Janeiro para tomar o poder, foi a parte militar do golpe, e ao mesmo tempo o presidente do Congresso Nacional, Auro de Moura Andrade, declarou vaga a presidência da República. Declaro vaga a presidência da República! Com o presidente, então, eleito, democraticamente eleito, João Goulart, em território nacional. Ou seja, foi um ato inconstitucional, foi efetivamente um golpe de Estado. A gente não pode esquecer, de modo algum, que os Estados Unidos, que nesse momento, a gente tem que lembrar que em 58 houve a Revolução Cubana, que em 61 se declarou efetivamente socialista, e os Estados Unidos tinham muito medo de que um outro país na América Latina viesse a se tornar comunista. Então, houve um apoio muito grande dos Estados Unidos aos militares e a diversos outros grupos também civis. Há um estudo muito importante de um cientista político chamado René Armand Dreyfus, a conquista, 1964, a conquista do Estado, em que ele analisa de que maneira empresários financiados pelo capital nacional, mas também por capital estrangeiro, patrocinaram propaganda anticomunista para reforçar na sociedade o medo da tomada de poder por comunistas, né? E isso foi um dos fatores que levou ao golpe de 64. Há algumas outras questões que devem ser levadas em consideração, por exemplo, como a quebra de hierarquia, né? Quando o João Goulart anistiou os marinheiros no início de 64 e às vésperas do golpe teve presente em uma comemoração de sargentos, isso levou a um grande incômodo, né, dentro das Forças Armadas, e foi encarado como uma quebra de hierarquia. Então essa questão da quebra de hierarquia foi um fator bastante decisivo na efetivação do golpe, né, para que ele realmente acontecesse. Então, além disso, a gente não pode deixar de lado o apoio da sociedade, de vários setores da sociedade. Como eu já falei, houve um apoio de elites econômicas, de empresários nacionais e estrangeiros, financiados não só pelo capital nacional, mas também por capital estrangeiro, pelos Estados Unidos, pelo governo norte-americano. Hoje em dia há documentos que provam isso, documentos estudados, analisados, que provam que houve financiamento direto dos Estados Unidos para determinados grupos empresariais e até mesmo para determinados governos, que eram as chamadas ilhas de sanidade, ou seja, seriam determinados governos estaduais que, em caso de alguma resistência à tomada do poder pelos militares, serviriam como governos paralelos ao governo central, o que acabou não acontecendo, já que o golpe, embora tenha tido um apoio, né, dos Estados Unidos. A gente pode lembrar aqui da Operação Brother Sun, que foi estudada pelo professor historiador Carlos Fico no livro O Grande Irmão, que foi todo o aparato que foi enviado para o Brasil no caso de haver resistência. Então haveria toda uma preparação para uma intervenção norte-americana caso houvesse resistência. Essa também é uma das explicações para o fato de João Goulart não ter resistido. A biografia mais consistente que existe sobre o João Goulart, que é a biografia do historiador Jorge Ferreira, defende a tese de que João Goulart não teria resistido porque sabia, ele soube pouco tempo antes do golpe acontecer, que os Estados Unidos já tinham todo esse aparato para intervir no Brasil em caso de resistência. Então, João Goulart teria optado por não resistir ao golpe para evitar um derramamento de sangue. Atualmente,
com todas no momento em que as pesquisas se encontram, a gente pode afirmar que essa é uma explicação bastante plausível e bastante bem fundamentada. João Goulart não teria resistido ao golpe, não por falta de coragem, mas para de fato evitar um derramamento de sangue, já que ele não poderia enfrentar a potência norte-americana caso ela precisasse intervir, estando toda a Operação Bradessan preparada naquele momento.